Bom, vamos então para a segunda parte do estudo. Nós estamos estudando aos mandamentos, a lei de Deus. Nós estamos estudando Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 até o 17. No estudo passado, nós consideramos o primeiro mandamento, né? Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, o primeiro mandamento precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Ele tem que ser prioridade, ele tem que ser o mais importante, ele tem que estar acima de tudo em nossas vidas, mas na prática diária, como nós vimos no último estudo, colocamos Facebook, televisão, jogo de futebol, entre muitas coisas, e descartamos a existência ou a presença de Deus em nossas vidas. E o que nós temos feito com o primeiro mandamento? Quebramos ele facilmente. Este é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Primeiro mandamento. O segundo mandamento não farás para ti imagem de escultura. A gente não é para adorar, reverenciar, fazer, fundir, pintar, esculpir nenhum tipo de imagem, certo? O Senhor quer de nós exclusividade. Como nós vimos também no último estudo, nós brasileiros temos quebrado este mandamento facilmente. Nós temos feito petições, estabelecemos comunhão, relacionamento a outros deuses, e não um Deus único e verdadeiro. E como nós vimos também no último estudo, qualquer que tropeça em um só ponto, em um só mandamento, é culpável de quantos mandamentos? De todos os mandamentos. Gálatas, capítulo 3, versículo 10 e 11, diz que todo aquele que observa a lei, ou todo que está debaixo da lei, está debaixo de maldição. Se a gente não consegue cumprir toda a lei, somos o quê? Malditos. E lá fala também que nenhuma pessoa será justificada ou perdoada por guardar ou observar a lei. Se depender de nós de fato, ter que guardar os mandamentos, coloque isso aí no dia a dia mesmo, se a gente de fato consegue. Nós não conseguimos. Por que nós não conseguimos guardar? Porque nós somos o quê? Pecadores. Entende? Nós fazemos coisas erradas. Nós pecamos, e quando nós pecamos, o que nós fazemos com a lei? Somos o quê? Transgressores. Se nós nos tornamos o quê? Réus, culpados, pecadores, transgressor da lei, dos mandamentos, quando pecamos, quando erramos. E a gente erra quantas vezes ao dia? Várias vezes, todos os dias, certo? Então, o primeiro mandamento e o segundo, eu quero acreditar que ficou claro, que nós não conseguimos guardar. Agora, quem sabe o terceiro, a gente não se sai melhor, O terceiro mandamento está lá no... Deixa eu abrir para vocês aqui na tela do computador. Bom, o terceiro mandamento está em Êxodo 20, versículo 7. Lá diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome do Senhor em vão, certo? Ou seja, não é para nós tomar o nome ou usar o nome do Senhor em vão, ou seja, sem respeito, sem reverência, sem o devido cuidado. Agora, se tratando deste mandamento, será que de fato a gente cumpre este mandamento? Vamos colocar isso na prática, para ver se de fato a gente consegue guardar ou não. De repente está passando um cachorro na rua, ou uma pessoa, uma criança, um idoso, alguém está passando na rua, e de repente vem um motoqueiro ou alguém num carro em alta velocidade, certo? E essa pessoa que está atravessando a rua não vê e entra na rua, e o carro ou a moto passa assim bem próximo daquela pessoa, e você ou alguém está ali que geralmente as pessoas falam: ai meu Deus, nossa Senhor, estão ali clamando e falando, usando o nome de Deus. Aí eu te pergunto, será que de fato aquela pessoa naquele momento ali usou o nome de Deus com o devido respeito, com o devido cuidado, demonstrando ali reverência, respeito ao Criador? Ou será que saiu da boca para fora? Se falamos com respeito e reverência, tudo bem, mas geralmente não é o que acontece.
Geralmente o que sai da nossa boca é o quê? Sem respeito, sem reverência. Às vezes, nós falamos ou ouvimos alguém falar as seguintes palavras: se Deus quiser, com essa fezinha minha na loteria, na Mega Sena, no jogo, eu vou ganhar. Se o Senhor me abençoar desta vez, agora eu ganho. Será que de fato Deus está preocupado com loteria, Mega Sena, dinheiro? Qual é a resposta? Não está nem aí para isso. Ele está preocupado com o nosso espírito, com a nossa alma, que vai durar eternamente. É com isso que ele se preocupa. Coisas corriqueiras do dia a dia, dinheiro, a gente precisa, é verdade. Mas isso não é o mais importante. E as pessoas utilizam o nome de Deus para falar tais coisas. Outros exemplos. Se Deus quiser, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Ah, vai com Deus. Que Deus te abençoe. A gente ouve isso constantemente na boca das pessoas, mencionando e falando de Deus sem o devido respeito. O que essas pessoas estão fazendo? Quebrando este mandamento. Isso eu estou falando assim, coisas do dia a dia, mas tem coisas piores. Pessoas utilizam piadas para falar de Jesus Cristo, certo? Piadas para falar de Deus, do Criador, piadas sem graças, sem reverência. Não sabem quem é Deus, não sabem quem é o Criador. Se soubessem, de fato, não fazeriam piadas, não brincaria com o nome de Deus. Mas e você que está me ouvindo, nunca contou uma piadinha? Nunca falou de Deus sem o devido respeito, sem a devida reverência? E eu quero acreditar que todos nós, fazemos isso. Pelo menos, algumas vezes nas nossas vidas fazemos, mas depois, de ler, estudar, precisamos, não ficar usando o nome de Deus para qualquer coisa. Mas temos quebrado este mandamento ou não? Qual é a resposta? Facilmente quebramos. Facilmente abrimos a nossa boca para falar de Deus sem o mínimo respeito, sem saber nada, entende? E quebramos esse mandamento. Esta é que é a verdade. Nós não conseguimos guardar esse mandamento. E o que o Senhor fala? Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Se nós usamos o nome do Senhor em vão, o que ele está falando? Eu não terei essa pessoa por inocente. A ira de Deus está sobre nós e ele vai pedir conta de nós. Por isso, isso é o que está dizendo aqui o terceiro mandamento. Quebramos esse mandamento, essa que é a verdade. Quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, o quarto mandamento está falando para a gente separar o dia de sábado. Exatamente o que os adventistas fazem. E se a gente for analisar, existem sim vários textos da Bíblia, várias passagens falando e mencionando para a gente guardar e observar o sábado. É para a gente dedicar, devotar esse dia totalmente a quem? A pessoa de Deus. É o que nós estamos lendo aqui agora em Êxodo capítulo 20. Mas, em contrapartida, no Novo Testamento, a gente vê o Senhor Jesus Cristo instituindo a ceia do Senhor, comer do pão, beber do vinho. Era para fazer isso em memória dele, ou seja, recordar tudo que ele fez por nós na cruz do Calvário. Então, foi instituído isso no sábado ou no domingo? Qual é a resposta? No domingo. E aí entra aquele debate, eu entendo que é no sábado, eu entendo que é no domingo. Vamos deixar esses debates de lado e vamos simplificar aqui o estudo, certo? Independente de sábado ou domingo, você que está me assistindo, você tem separado um dia para Deus, 24 horas, você tem, por exemplo, no sábado ou no domingo, certo? Eu entendo que é no domingo. É a minha maneira de entender, só que eu não vou entrar falando, ou
explicando o porquê disso, né? Quem sabe futuramente, mas agora não. O estudo aqui, Êxodo 20, nós estamos estudando a lei, os mandamentos, certo? Então, o domingo, você tem separado o domingo cedo, tem acordado, né, jejuado, orado, estudado a Bíblia, ir numa igreja séria, né, numa igreja local, que não está lá para brincadeira, que vive de fato de acordo com as Escrituras, você tem ido lá para receber alimento espiritual vindo da parte de Deus, está em comunhão com os outros irmãos, né, você tem feito isso no domingo, ou que seja no sábado, né, separado um dia mesmo, exclusivamente para Deus. Será que a gente faz isso mesmo? Qual é a resposta? Não fazemos. A gente até vai, às vezes, ler a Bíblia, ou vai no culto, vai na igreja, mas a maior parte do dia, o que nós estamos fazendo? Talvez lá assando uma carne, né, tomando um refrigerante, lavando o carro, pondo a conversa com a família em dia, assistindo lá um Netflix, né, ou acessando um site de redes sociais, né, ou assistindo a notícia, o jornal. É isso que nós fazemos. Agora, estudar mesmo a Bíblia, dedicar, se envolver com o trabalho, sabe, se envolver com a obra mesmo. Quem é que tem feito isso? Entende? O que nós temos feito com este quarto mandamento? Quebrado também facilmente. Mais um mandamento, a gente não guarda este mandamento. Se a gente for analisar, o estudo está bem pesado, né? A gente não consegue guardar os mandamentos. Então, finalizamos aqui os 4 primeiros relacionados a Deus. Não guardamos. Agora, quem sabe, né, em relação ao próximo, é o 5º mandamento para frente, a gente não se sai melhor. Não é verdade? Versículo 12, 5º mandamento, o que diz? Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse aqui é o primeiro mandamento seguido de uma promessa, certo? Então Deus está dizendo, se a gente honrar o pai e a mãe, o Senhor vai prolongar os nossos dias aqui na terra, certo? O que é honrar o pai e a mãe? É dar a eles o devido respeito, certo? Vamos pôr isso na prática? Vamos imaginar aí uma criança aí de uns 10, 12 anos de idade, já entende muita coisa. Então a mãe ou o pai pede para essa criança levar o lixo para a rua, na calçada, porque o lixeiro vai passar. Imagina essa criança de frente à televisão, jogando lá o seu PlayStation. E aí essa criança pausa o jogo, pega o lixo e leva até lá na rua. Para quem está olhando aquela pessoa, né, para aquela criança, o que nós vamos ver ali? Nossa, que filho obediente, que filho exemplar, né? Olha, pausou o jogo e foi lá até a rua e obedeceu o pai e a mãe. Aparentemente, parece que até aí está tudo certo, né? Mas vamos imaginar que essa criança por dentro está pensando, nossa, mas como meu pai, como a minha mãe é chato, entende? Eu estou aqui numa fase crítica, né, do jogo, na hora H eles pegam e pedem para mim levar o lixo lá na rua. Por que não chama meu irmão? Por que não chama minha irmã? Tudo eu, tem que ser sempre eu, entende? O que essa criança está fazendo? Desonrando o pai, não está respeitando, embora ela não tenha falado nada. Mas sabemos que Deus é o quê? Onisciente, Ele conhece o íntimo, certo? Mas geralmente o que as crianças fazem, né, não são todas, mas grande parte fala o que para os pais? Vai você não está vendo que eu estou jogando? Você não está vendo que eu estou ocupado? Né? Eu já vi isso acontecer. Crianças desrespeitando os pais, fazendo birra, manha, chutando, respondendo. Isso é o ser humano. Agora você que está me ouvindo, eu aqui, todos nós, nunca desrespeitamos o pai, nunca desrespeitamos a mãe? Qual é a resposta? Desrespeitamos sim, fazemos malcriação sim. Nós somos o quê? Pecadores e temos também o quê? Quebrado esse mandamento facilmente. Tá difícil, não tá? 6º mandamento, não matarás. Você que está me ouvindo, talvez está pensando, ufa, né?
até enfim, né, um mandamento. Eu nunca matei, eu nunca cometi homicídio, eu nunca fiz mal ao semelhante a esse ponto, né? Quando eu ouvi e estudei os mandamentos pela primeira vez, foi o que eu pensei também. Mas acompanha comigo aí na tela do computador. Bom, então o mandamento está dizendo o seguinte: não matarás. Mateus, capítulo 5, o versículo 21 e o 22 diz o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e quem disser a seu irmão, raca, será réu diante do sinédrio, e quem lhe disser tolo, será réu do fogo do inferno. Em outras palavras, né, para ficar mais fácil aqui, e você entender o que está dizendo esses versículos aqui, é o seguinte: Deus está dizendo, não matarás aqui em Êxodo capítulo 20, né, o versículo 13. Mas no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo está dizendo, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, ou seja, está falando da lei, dos mandamentos. Agora, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: eu, porém, vos digo, o que eu vou falar agora é o que vai valer. Em outras palavras, ele está dizendo, qualquer que insultar, qualquer que irar-se contra o semelhante, contra o teu próximo, este já é réu, este já é culpável diante de Deus. Então, vamos para a prática. De repente, você está dirigindo o teu carro, bem tranquilo, e entra alguém na tua frente. Forma brusca, você pega e dá um susto, quase que atropela aquela pessoa. E você pega e fica irado, com raiva. A vontade que você tem é de dar uma ré no carro e passar em cima. Você não fez isso, você não cometeu isso, mas você pensou, você quis fazer aquilo naquele momento. Aos olhos de Deus, você é o quê? Assassino. Estou falando você, mas isso serve para todos nós. De repente alguém chega e fala alguma coisa que te ofende muito, entende? Te põe para baixo, você vai lá na lona, no chão. A vontade que talvez você não faz isso, mas você pensa, imagina, nossa, se eu pudesse eu pegaria uma faca ou um revólver e acabaria, né, com a vida daquela pessoa. Você não cometeu, mas você pensou, você teve aquela vontade naquele momento de fazer aquilo lá de fato. Aos olhos de Deus, você é o quê? Assassino. E aí? Você nunca ficou nervoso? Nunca ficou irado? Muito fácil quebrar esse mandamento também, não é? Versículo 14, não de muito diferente desse, né? Não adulterarás. Em Mateus, capítulo 5, deixa eu abrir lá também. Acompanhe aí comigo. Mateus capítulo 5, o versículo 27 e o 28 diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com pensamento impuro, este já adulterou com ela. Mesma coisa, mesma situação. Nós homens, vamos falar assim, casados, certo? Ou mulheres, tanto faz, casados, e que entra, né, num relacionamento íntimo com uma pessoa que não é o nosso cônjuge, o que significa isso? Adultério, você cometeu adultério. Isso é na prática, né? Agora, o Senhor Jesus Cristo está dizendo, qualquer homem que olhar para uma mulher com pensamento impuro, este já adulterou com ela. De repente você está andando pela rua e você vê lá uma mulher toda desenhada, toda formosa, de repente com uma roupa de academia, né, calça leg, blusinha, toda colada, você olha, admira e começa a ter vontades, desejos de possuir aquela mulher, de ter ela. Naquele momento, o que você fez? Adúltero, você nem precisa sair com ela. Se você teve a intenção, se você quis, imaginou alguma coisa, adúltero. Isso eu estou falando na rua, né? E sites, né, de pornografia, sites onde a nudez ali explícita mesmo, se você alimenta a tua mente com aquilo, o que você faz diante de Deus? Adúltero. E hoje, se tratando de
computadores, né, de internet, muito fácil ter acesso a isso, não é verdade? E aí, você, homem ou mulher, nunca teve um pensamento impuro com uma outra pessoa que não seja seu parceiro? Se você já tem tido, aos olhos de Deus, adúltero. Outra aqui, versículo 15, né, lá em Êxodo, vamos voltar para Êxodo. Mais um Êxodo, capítulo 20, o versículo, agora, não furtarás, versículo 15, isso mesmo, versículo 15, não furtarás. Este versículo está dizendo que a gente não deve roubar nada de ninguém, é pegar uma coisa que não é tua, que não te pertence, certo? Mas vamos supor que você está passando numa calçada ou próximo de alguma casa e tem ali um pé de manga que está dentro da propriedade. Você sobe até o muro e pega ali uma laranja, uma manga, certo? Sem pedir para a pessoa que é o proprietário. Ninguém te viu, de repente está tardezinha, de noite, você pegou aquilo ali e foi embora. Aquilo ali, aos olhos da sociedade, é um delito leve, né? Um furto leve. Mas para Deus não tem distinção, certo? E naquele momento, o que você fez? Roubou, você furtou e se tornou transgressor da lei. De repente você está numa empresa, né? Vamos imaginar uma empresa de calçado. Então você, no horário de almoço, você pega o teu sapato social, pega uma pasta, né? Um creme, né? Passa ali no teu sapato, você não pediu aquilo para o proprietário, você gastou ali matéria-prima para passar, ligou ao produto, né, no sapato, você ligou a máquina, gastou energia e deu ali uma lustrada no teu sapato. Ele ficou lá todo brilhoso, bonitão. Esse é um exemplo que eu estou dando, certo? Mas você não pediu aquilo. O que você está fazendo? Roubando matéria-prima e roubando também energia do teu patrão, porque se você não pediu e fez escondido, o que é isso? Furto. Ou seja, há muitas maneiras de cometer este pecado. De repente você está num supermercado, a pessoa teria que te voltar R$30 e te volta 40. Você sabe que o troco está errado, mas fica quieto e põe o dinheiro na carteira. O que você fez ali naquele momento? Roubou. Um outro exemplo, a declaração de imposto de renda, certo? Você ganhou X valor no ano, certo? E declarou um valor a menos, certo? Para quê? Para pagar menos tributo, certo? Ou de repente encontrou lá algumas notas fiscais, né, falsas e declarou aquilo para ter uma restituição maior do governo. Se você faz isso, se você tem praticado isso, o que você fez? Está roubando. Ou seja, muito fácil, né, a roubar. E, infelizmente, né, o tal do furto parece que está no DNA do brasileiro, né? Que vergonha, né, essa sociedade. Eu acho que nós, né, temos cometido esse delito, né? O brasileiro, né, tem essa característica de pegar, né, as coisas que não é dele. Um outro mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O que é isso? A gente não deve mentir. Você já mentiu? Então, se você mente, você é transgressor deste mandamento também. Vamos para exemplo prático, como a gente está fazendo no estudo de hoje. De repente você pega e... vamos pegar que está andando de carro ou de moto, você olha vamos pensar num homem, olhou para uma mulher e a tua esposa está junto, falou assim: ô fulano, você olhou para aquela mulher? Parece que você estava olhando para ela. Aí, para você não entrar ali em conflito, você pega e mente para ela: não, de maneira nenhuma, eu estava olhando, era a loja, estava olhando, era o pedestre ali, não aquela mulher, certo? O que você acabou de fazer para com a tua esposa? Mentiu. De repente você está em casa, o telefone toca, né? Aí o marido atende, é alguém querendo conversar com a tua esposa, né? E aí a tua esposa chega perto de você, percebe com quem você está conversando e diz, né? Ó, fala que eu não estou aqui, né? Aí você pega e responde no telefone: ó, minha esposa não está aqui em casa. Além de você mentir, né? Além da esposa estar mentindo, ela fez você também mentir. Você nunca contou uma mentira? Você que está me ouvindo? Ou será que temos contado mentira? Por fim, não cobiçarás a casa do teu próximo. O que é cobiçar? É querer aquilo que não é teu. Por exemplo, o teu vizinho comprou um carro do ano, né? Um
carro que é o teu sonho. E aí você tem amor a si próprio. Você acha que você é que merecia aquele carro e não ele. Isso é o quê? Cobiça, inveja. Isso também é pecado aos olhos de Deus. Então nós fizemos aqui uma rápida, a explicação aqui destes 10 mandamentos, e se a gente for analisar ao pé da letra, nós temos quebrado o quê? Toda a lei de Deus. A gente não consegue guardar os mandamentos. Finalizando, no antepenúltimo estudo, nós fizemos um estudo falando sobre uma condenação universal lá em Romanos capítulo 3. Eu finalizei o estudo, dizendo 2 versículos e iniciei a primeira parte desse estudo falando também desses 2 versículos. E o que diz lá em Romanos 3, versículo 19 e 20? Lá diz: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, é para nós mesmos pegar a lei, pegar os mandamentos, observar, estudar, analisar, como nós fizemos neste estudo e no anterior. E qual que é a conclusão que nós chegamos? Nós somos o quê? Transgressor da lei de Deus. Nós não conseguimos guardar os mandamentos. E quando nós observamos, vem o quê? O pleno conhecimento do pecado. Aqui fala, nesses 2 versículos, Ora, sabemos tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, onde? Diante de Deus. E todo mundo, todos, seja culpável. Nós somos culpados, réus, criminosos. Estão entendendo? Essa primeira parte do estudo, nós estamos tratando aqui o problema do homem para com Deus. Nós somos culpados, réus. Está vendo o que os mandamentos fazem com nós? Nós não somos bons. Nós não somos amigos de Deus. Não existe relacionamento. A lei, ela vem e mostra quem nós somos diante de Deus. Transgressores, pecadores. E no versículo 20 fala: visto que ninguém será justificado, ninguém será perdoado, ninguém estará com o Senhor no céu um dia. Ninguém vai estar vivendo na eternidade com Ele por obras da lei, ou seja, por seguir os mandamentos, em razão de que pela lei, pelos mandamentos, é que vem o quê? O pleno conhecimento do pecado, pleno, absoluto. É o que nós fizemos agora nesses 2 estudos. Nós estudamos a lei e o que a lei fez conosco? Somos o que diante de Deus? Transgressores, pecadores. Você quer, depois desses 2 últimos estudos, estudando a lei, estar na presença de Deus um dia por guardar e observar a lei? Não é assim que Deus salva. Não é assim que Deus justifica o pecador. Não é por guardar a lei. Entende? Nós não conseguimos guardar. Nós pecamos todo dia. O nosso cotidiano, nós somos transgressores. Espero que você tenha entendido o estudo dos mandamentos. Então, não sei o que você marcou aí na tua folhinha, se foi 3 mandamentos, se foi 4, se foi 6. Mas se você tem aí observado 4, 5, 3, 2, entende? Se você errou em um, se você tropeçou em um, você é culpável de quantos mandamentos? Todos. E dá uma pesquisada aí, vai analisar. Eu não disse isso no estudo, mas vou falar aqui no final. Esses 10 mandamentos é um resumo da lei de Deus. Se você estudar lá, o Pentateuco, os primeiros livros ali, você vai ver que Deus entregou para o israelita, para o povo de Deus, pessoas escolhidas por ele, a mais de 600 mandamentos. Os 10 é um resumo. Entende? Se a gente não guarda nem os 10, você poderia me dizer quais são esses mais de 600? É impossível de guardar, é impossível de observar toda a lei. Não é assim que Deus salva uma pessoa, é de outra maneira. E já já a gente vai tratar isso com você, ok? Então, bons estudos e até o próximo estudo.